Fala, gente, eu inaugurei o canal aqui, sumi, mas agora eu voltei e vou buscar manter uma regularidade aqui com vocês, certo? E hoje eu vou falar sobre banco de horas. Então, se você tem dúvidas a respeito, se ele é para você, como ele deve ser implementado, quais os benefícios que ele realmente oferece e quais os riscos que você assume ao instituir um banco de horas de qualquer jeito, sem observar os cuidados necessários, fica comigo porque eu vou esclarecer todas essas questões e no final eu ainda vou falar sobre a utilização do banco de horas no contexto da pandemia. Se você quiser ir direto a um desses pontos específicos, basta abrir a descrição aqui embaixo, porque eu coloquei uma minutagem para vocês e aí basta clicar no assunto do seu interesse que o vídeo vai avançar diretamente para esse ponto. É claro que eu sugiro que você assista o vídeo na íntegra, mas como eu entendo a vida corrida de todo mundo, se você tiver uma urgência para tirar uma dúvida sobre um ponto específico, clica lá e aí quando você tiver mais tempo você volta e assiste o vídeo como um todo, tá certo? Então vamos direto ao ponto. E o que é o banco de horas e como ele funciona? Ele é uma ferramenta prevista pela lei para possibilitar a flexibilização da jornada. E em relação ao funcionamento dele, com certeza você deve ter uma ideia mais ou menos de como é. Que é aquela situação em que as horas trabalhadas em excesso em determinado dia poderão ser reduzidas em outro mediante a concessão de folgas, permissão de saídas antecipadas ou chegadas postergadas. Além dessa situação largamente conhecida, a pandemia trouxe visibilidade para uma outra situação, que é quando o trabalhador se torna devedor de horas perante o empregador. E essa é justamente uma das alternativas que as empresas que estão sendo impactadas negativamente pelas novas medidas restritivas de lockdown podem utilizar. Mas sobre esse assunto, como eu já falei, eu vou deixar para o final e a gente vai prosseguir aqui nos outros pontos, certo? Sabendo agora o que é um banco de horas e como ele funciona, você pode estar aí pensando, mas será que a instituição de banco de horas é compatível com a realidade da minha empresa? Será que isso não é coisa para empresas de grande porte, que tem uma quantidade grande de funcionários? E não, gente, isso foi uma crença que foi construída aí ao longo do tempo, mas nada mais é do que um mito. Porque, na verdade, o banco de horas ele é possível de ser implementado em todos os tipos de empresa, independente do porte, independente da quantidade de funcionários. Na verdade, o que vai definir se esse sistema de compensação é interessante ou não é a dinâmica da própria empresa. Ou seja, se tratar de uma empresa que costuma exigir horas extras com habitualidade, a implementação do banco de horas, além de excelente, vai ser fortemente recomendável. No entanto, se tratar de uma empresa que não exige horas extras, que uma vez na vida e outra na morte, que solicita que o empregado preste serviço por mais tempo do que o horário habitual, aí não faz sentido ter um banco de horas. Você vai lá, paga essas horas extras, ou então compensa na mesma semana, num período menor, enfim. E quanto aos benefícios, será que eles são interessantes mesmo a ponto de valer a pena instituir um banco de horas? Vamos lá então falar sobre eles. O primeiro deles é a possibilidade de a empresa economizar. O que por si só já é muito bom, né, gente? Principalmente para aquelas empresas que não têm folga de caixa, porque aí o empresário vai poder exigir, solicitar que o empregado preste horas extras sem precisar desembolsar o pagamento efetivo por elas, né? Sem precisar sobre essas horas recolher INSS, FGTS e, se forem habituais, ainda contabilizar para refletir em outras parcelas, como 13º, férias, enfim. Então, o pagamento não será devido, sendo devida à compensação, e o dinheiro que seria utilizado para pagar essas horas excedentes vão poder ser direcionados para cobrir outros custos. É importante também salientar que o banco de horas é interessante para as empresas que têm folga de caixa também. Isso porque, por mais que possa aparentar ser mais prático, exigir a hora extra e já fazer o pagamento imediato, a empresa pode estar deixando de usufruir de outros benefícios, como, por exemplo, uma melhor organização nas rotinas internas da empresa, trazendo clareza aos envolvidos, evitando ou ao menos diminuindo desgastes na relação, contribuindo assim para uma melhora do clima organizacional e o aumento do índice de satisfação. Isso porque o banco de horas regulamenta situações que não foram tratadas pela lei, permitindo a flexibilização da jornada de forma que o empregado ele pode fazer outras coisas em dias e horários que normalmente não poderia em virtude do horário de trabalho padrão que ele possui. E essas outras coisas variam desde poder prestigiar uma apresentação escolar, esportiva, artística de um filho, ou então dar um suporte a um ente querido que esteja acamado, resolver questões particulares que normalmente no horário de trabalho isso não seria possível, ou simplesmente ir numa praia ou fazer qualquer outro tipo de distração num horário incomum. E às vezes esse tipo de possibilidade pode valer mais do que dinheiro para certos trabalhadores.
Agora que você está achando interessante realmente ter um banco de horas, você quer saber como você vai instituir um na sua empresa. Bom, primeiro de tudo, você tem que ter em mente que o banco de horas deve ser necessariamente escrito. E não sou eu que estou dizendo isso é uma exigência da lei. Então, se você tem algum ajuste de boca com seu funcionário, né, um ajuste verbal, não estabelecendo regras prévias, deixando para lidar com a situação de acordo, né, como as coisas vão acontecendo, isso não é um banco de horas. Da mesma forma, aquele documento padrão que você coloca o funcionário para assinar lá na admissão, de possibilidade de compensação e prorrogação de horas, também não é um banco de horas, porque não existe uma regulamentação específica sobre como as coisas vão acontecer. Então, apesar de não ter irregularidade nas compensações realizadas nesses moldes, isso não é banco de horas. Isso é um sistema de compensação de jornada mais simples, previsto na própria CLT, mas que a compensação deve ocorrer no período máximo de 1 mês. Se ultrapassar esse período para compensar, aí é necessário a instituição de um banco de horas, certo? E existem 2 tipos de banco de horas. O banco de horas individual, que pode ser firmado diretamente com o empregado, desde que a compensação seja realizada num período máximo de 6 meses, e o banco de horas coletivo, que ele é firmado com a participação do sindicato e tem um prazo maior de compensação, que é de até 1 ano. Independente da modalidade escolhida, se individual ou coletiva, o fato é que o banco de horas precisa ter regras claras e bem definidas, especificando o que entra ou não para fins de compensação e observando os limites legais, naquele sentido de que não se pode prestar mais de 2 horas extras por dia, e essa prestação de horas extras também tem que estar limitado ao máximo diário, ao máximo de 10 horas extras diárias. Além disso, é necessário conhecer o entendimento judicial adotado nos mais diversos tipos de situação que envolvem a jornada de trabalho, além de conhecer as regras específicas que variam de acordo com cada categoria. Por isso, ao decidir instituir um banco de horas na sua empresa, é recomendável que você confie a elaboração desse sistema de compensação a um profissional que domine essas questões. Se os requisitos formais para a instituição do banco de horas não forem observados ou se as regras estabelecidas forem de encontro ao entendimento judicial majoritário a respeito das questões que foram ali tratadas, ou ainda se as regras instituídas forem descumpridas pela empresa, o banco de horas pode ser declarado inválido e a consequência disso é efetuar o pagamento de todas as horas extras devidamente acrescidas do adicional pertinente, inclusive aquelas que foram compensadas. Imagine aí. A falta de definição de regras em si também pode causar prejuízos à empresa. E um exemplo claro disso diz respeito a quando chega aquele momento em que se esgota o prazo de compensação das horas. Nesse caso, a maioria sabe que as horas que foram trabalhadas em excesso, mas que não chegaram a ser compensadas, deverão ser pagas ao trabalhador. Mas e quando é o trabalhador que deve essas horas? Você não vai poder descontar isso do salário dele se isso não estiver expressamente previsto no banco de horas, sabendo-se que há uma limitação legal em relação à quantidade dos descontos que são possíveis. Vale lembrar que, além de ter um banco de horas bem estruturado, é muito importante saber geri-lo, a fim de evitar que se perca o time da compensação, a fim de evitar que se permita que o trabalhador acumule um déficit de horas tão grande que não seja possível recuperá-lo na integralidade. Também a fim de evitar que se permita a prestação de horas extras de uma forma descontrolada, que não consigam ser compensadas, e ao invés de você ter pago gradualmente lá atrás, você tem que pagar tudo de uma vez no momento de zerar o banco de horas. E agora eu vou falar sobre a utilização do banco de horas no contexto da pandemia. Lá no ano passado, no início da pandemia, em 2020, nós sabemos que foram editadas inúmeras medidas provisórias com o objetivo de ajudar a população a lidar, a enfrentar a situação de calamidade pública decorrente da pandemia. E uma dessas medidas provisórias previu a possibilidade de se firmar um banco de horas especial, diretamente com o trabalhador, sem a necessidade de participação do sindicato, mas com um prazo de compensação maior, que não seria mais de 6 meses, mas sim de 18 meses, ou seja, de 1 ano e meio. Sendo que o início da contagem do prazo para essa compensação só iria se iniciar depois do fim da declaração oficial do estado de calamidade, que ocorreu lá em 31 de dezembro de 2020. A possibilidade de se utilizar do banco de horas especial teve um tempo de vigência curto, então quem aproveitou, quem não se utilizou dele não pode se utilizar mais. O que não quer dizer que o banco de horas tradicional não possa ser utilizado. Tanto pode que ele é uma das poucas alternativas que restaram para que as empresas hoje possam lidar com as novas medidas restritivas
que estão sendo adotadas novamente em virtude dos picos pandêmicos. É óbvio que o banco de horas ele não é a solução de tudo, é óbvio que ele não vai resolver e ele não é aplicável para todas as realidades, mas com certeza naquilo que cabe, ele vai poder ser utilizado como forma de minimizar os prejuízos vividos pelas empresas impactadas nesse contexto. Então por hoje é isso, eu tentei condensar o máximo de informações possíveis para vocês, de uma forma objetiva, clara, dinâmica. Espero que eu tenha conseguido esclarecer os principais pontos que permeiam a questão. Obviamente eu não tratei de todos eles, né? Existem outras discussões a respeito. Mas é isso. Se você achou esse conteúdo útil e interessante, deixa o like aqui para que eu possa saber. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para poder não perder os próximos conteúdos. E se você quiser compartilhar com alguém esse conteúdo, fique à vontade e seja um instrumento para poder difundir o conhecimento junto comigo, tá bom? Até a próxima!